é a Lei 10.826 de 2003. E lá tem a previsão de um crime chamado porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pessoal, imagino que todo mundo esteja sabendo já da situação polêmica envolvendo a deputada federal Carla Zambelli do dia 29 de outubro de 2022, véspera da votação da eleição, do segundo turno da eleição de presidente da República. O que aconteceu foi que nesse dia, que era um sábado, a deputada federal Carla Zambelli apareceu em via pública portando uma arma de fogo e perseguindo um homem com essa arma de fogo em mãos. E aí passou a haver uma discussão, uma polêmica sobre se ela poderia ser responsabilizada criminalmente, sobre se o TSE poderia se intrometer nessa questão, sobre se haveria previsão legal tipificando esse fato como uma conduta criminosa ou não. Bem, pelo que noticiaram, foi instaurada uma investigação criminal para apurar esse fato, para saber se houve crime, se não houve crime, se o crime tem relação com o mandato de deputado ou não tem, porque ela é deputada federal. E me pediram para analisar isso. Professor, faz um vídeo aí falando da Carla Zambelli, o que vai ser dela e tal. E aí eu resolvi fazer um vídeo para vocês falando sobre isso, tá? E aí, as principais questões que nós vamos ver nesse vídeo aqui são as seguintes. Olha só, são essas três questões. Primeiro, nesse caso, incide a imunidade parlamentar da Carla Zambelli, que é aquela imunidade que afasta a figura típica, a figura criminosa. Segunda questão, aplica-se aí a prerrogativa de foro caso ela seja responsabilizada? Porque a gente sabe que deputado federal tem foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. E a terceira questão, há previsão legal, existe previsão legal tipificando a conduta? Ou seja, tem disposição em lei prevendo que esse fato é um crime? Bem, para a gente responder essas perguntas, eu vou responder essas questões só mais perto do fim do vídeo, tá? Porque para a gente responder, a gente tem que fazer um apanhado geral sobre os temas de direito constitucional que tem relação com isso. E o primeiro tema que tem relação com isso é o tema da imunidade parlamentar material, que é a chamada inviolabilidade ou indenidade dos parlamentares, tá? Olha só, ela está prevista no artigo 53 da Constituição, que fala o seguinte, lá no caput do artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis, a inviolabilidade é a imunidade material. Então, são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, os parlamentares não podem ser responsabilizados nem na esfera civil, ou seja, não podem ser condenados a indenizar, nem na esfera criminal. Não podem sofrer condenação criminal por conta de suas opiniões, palavras e votos. Primeira questão sobre essa imunidade parlamentar material. Qual é a natureza dela? Ela tem natureza de uma causa de exclusão da tipicidade. Então, quando incide a imunidade material do parlamentar, exclui-se a própria tipicidade da conduta, de modo que não existe crime nesse caso. Agora, essa imunidade só envolve situações em que o parlamentar se vale de quê? De uma opinião, de uma palavra ou de um voto. Só para isso. Por quê? Porque é uma imunidade que visa dar independência ao parlamentar no desempenho das atribuições principais, típicas, centrais do seu cargo, que é o quê? É a atuação no parlamento, a atividade de falar, de discursar, de emitir suas opiniões, de votar em uma deliberação sobre uma matéria. Então, pelo que ele fala ou pela forma como ele vota, o parlamentar não pode ser responsabilizado nem na esfera criminal, nem na esfera civil. Então, isso já deixa claro para a gente que não é caso desse episódio aí da Carla Zambelli com arma de fogo em via pública, não é caso de incidir a imunidade material parlamentar. Por quê? Porque a gente não tem aí uma situação em que ela se valeu de quê? De uma opinião, palavra ou de um voto. Ela está sendo investigada por quê? Por conta da arma que ela estava portando em via pública, na véspera da eleição. Tá? Não porque ela falou alguma coisa, não porque ela votou em algum sentido em uma deliberação parlamentar. Então, não incide a imunidade parlamentar nesse caso. Tá? Outro detalhe sobre essa imunidade parlamentar é o seguinte, que ela, para incidir,
exige que haja um nexo funcional no fato sobre o qual ela incide. Então, o fato praticado pelo parlamentar tem que ter alguma relação com o desempenho do mandato. Isso aqui é o nexo funcional. Esse nexo funcional ele é presumido de forma absoluta, segundo a jurisprudência do STF, de forma absoluta se o fato ocorreu nas instalações físicas do Congresso Nacional, ou seja, no recinto do Parlamento. Se o fato ocorreu fora do recinto do Parlamento, esse nexo funcional se presume ainda, mas apenas de forma relativa, ou seja, admite-se a produção de prova em sentido contrário. Admite-se provar que aquele fato não tem relação com o desempenho das funções. Então, se o parlamentar emite uma opinião, faz um comentário, alguma coisa do tipo, fora do parlamento, e fica demonstrado que aquilo não tem relação com o desempenho do mandato dele, também não incide a imunidade material parlamentar. Beleza? Então, esses comentários iniciais sobre a imunidade parlamentar, a gente já viu então que no caso não incide a imunidade parlamentar, porque não tem aí nem a opinião, palavra ou voto que está sendo investigado. É outro fato, é o porte da arma. Então, não incide imunidade parlamentar. E ainda que fosse a situação de alguma coisa que ela falou na rua, aí teria que se investigar se aquilo que ela falou tem relação ou não com o desempenho do mandato para saber se a imunidade incide ou não. Mas não é o caso de porte de arma de fogo, então não incide a imunidade parlamentar, tá? Porque a imunidade parlamentar é só para opinião, palavra ou voto, beleza? Outra questão que a gente tem que analisar antes de responder aquelas perguntas é o foro por prerrogativa de função. Porque uma das perguntas foi, se aplica aí o foro por prerrogativa de função? Olha, o foro por prerrogativa de função dos parlamentares, né, o foro especial dos parlamentares, está previsto aqui no artigo 53, parágrafo 1º da Constituição e lá no artigo 102. O artigo 53 é um dispositivo que trata do regime jurídico constitucional dos parlamentares. O artigo 102 trata do Supremo Tribunal Federal e prevê a competência do Supremo Tribunal Federal. Tá no artigo 53, no parágrafo 1º, e fala o seguinte, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, a expedição do diploma é chamada também de diplomação, tá? É um ato da Justiça Eleitoral que fala, olha, esse indivíduo aqui, ele foi eleito regularmente em uma eleição regular. Ele venceu a eleição para o cargo tal. Então, quando ele é diplomado deputado ou senador, é isso. É a Justiça Eleitoral falando, olha, ele foi eleito deputado ou ele foi eleito senador regularmente. Então, desde a diplomação, os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o STF. E aí, lá no artigo 102, fala a mesma coisa, só que com outras palavras. Ele fala o seguinte, compete ao STF processar e julgar originalmente, tá? Artigo 102, inciso 1, a linha B, processar originalmente nas infrações penais comuns, presidente da República, vice-presidente da República, os membros do Congresso Nacional. Então, fica claro aqui que os parlamentares, pelos crimes comuns, pelas infrações penais comuns, têm prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é o STF que vai julgá-los originariamente pela prática de infrações penais. Essa expressão aqui, infrações penais comuns, envolve que tipos de infrações penais? Todas as infrações penais, tá? Contravenções, crimes previstos no Código Penal, crimes previstos na legislação extravagante, até mesmo crimes eleitorais, tá? Olha aqui o presidente do Supremo falando isso. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de definir a locução constitucional crimes comuns como expressão abrangente a todas as modalidades de infrações penais, estendendo-se aos delitos eleitorais e alcançando até mesmo as próprias contravenções penais. Então, qualquer infração penal, quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal. É o foro por prerrogativa de função do parlamentar, tá? Agora, a prerrogativa de foro se aplica quando? Né? Qual é ali a janela temporal que a gente tem que considerar para dizer que, naquele caso, o deputado vai ter foro por prerrogativa de função para ser julgado pela prática de uma infração penal comum? Antigamente, isso aí recebia um tratamento bem elastecido do STF. Tá? O STF teria o seguinte, um indivíduo praticou um crime tal dia, depois que praticou o crime, virou deputado, nesse caso, ele passaria a ser julgado pelo STF. Né? Então,
prática do crime antes de se tornar deputado seria julgado também pelo STF a partir de quando o indivíduo se tornasse parlamentar. Mas isso mudou, tá? O entendimento atual do STF é mais restritivo. É um entendimento que foi firmado no precedente da ação penal 937, uma questão de ordem que foi decidida nessa ação penal. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal entende o seguinte: a prerrogativa de foro só se aplica, e isso vale para qualquer cargo que tenha foro por prerrogativa de função, tá? A prerrogativa de foro só se aplica em relação a infrações que foram praticadas durante o exercício do mandato, tá? No caso aqui dos parlamentares, é a partir da diplomação, tá? Foi o entendimento do STF. E que tenha relação com o exercício do mandato. Então, se foi uma infração praticada antes do desempenho do mandato, não se aplica a prerrogativa de foro. Se for uma infração praticada durante o exercício do mandato, mas que não tem relação com ele, também não se aplica a prerrogativa de foro, tá? Tem que ter sido cometido o crime durante o exercício do mandato e ele tem que ter alguma relação com o mandato desempenhado, com o cargo que é exercido pela autoridade que tem a prerrogativa de foro, beleza? Outro detalhe: cessou o desempenho do cargo, então terminou o mandato, acabou o foro por prerrogativa de função, a menos que já tenha havido uma publicação para apresentação das razões finais, tá? Que é o encerramento da instrução. Esse é o critério objetivo para dizer que houve o encerramento da instrução. É o momento em que há a publicação da intimação para apresentar razões finais. Se houve a publicação dessa intimação, aí, independentemente de o indivíduo deixar o cargo, ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, esse é o atual entendimento do STF em relação à prerrogativa de foro. É mais restritivo. Só se aplica para crimes cometidos durante o exercício do cargo e que tenham relação com o cargo. Tá? E se o indivíduo deixa o cargo depois do encerramento da instrução, ou seja, depois da publicação da intimação para apresentar razões finais, o STF também continua competente. Não muda a competência, não cessa a prerrogativa de foro. Tá? Então fica a pergunta: nesse caso, incide a prerrogativa de foro para Carla Zambelli ou não? Bem, veja só. Um último detalhe que eu esqueci de falar. A gente só tem sentido em falarmos sobre prerrogativa de foro do parlamentar em relação a situações nas quais não incide a imunidade parlamentar material. Por quê? Porque se incidiu a imunidade material, se foi uma opinião, a palavra ou voto que tem relação com o mandato, e aí vai incidir a imunidade material, então se incide a imunidade material, não vai haver a persecução penal. Então, não tem sentido em falar em prerrogativa de foro, porque não vai haver foro competente para julgar nada, beleza? Mas enfim, nesse caso aqui a gente viu que não incide a imunidade material. A pergunta agora é: vai se aplicar a prerrogativa de foro ou não? Veja, a Carla Zambelli é deputada federal e foi reeleita deputada federal. Então, o crime foi cometido durante o exercício do mandato. O que vai definir agora se ela vai ser julgada pelo STF ou não é o seguinte: vão apurar nas investigações se o fato tem relação com o desempenho do mandato parlamentar. É isso que vão apurar, tá? Vão investigar, vão analisar as circunstâncias e vão dizer: olha, isso aqui tem a ver com o cargo, isso aqui não tem a ver com o cargo. Se tiver relação com o cargo, quem será competente para julgar será o STF. Agora, se não tiver relação com o cargo, se o STF aplicar corretamente a sua própria jurisprudência, vai remeter o caso para um juízo de primeiro grau, um juiz de piso, como é chamado, tá? Para julgar o caso lá, normalmente como qualquer outra pessoa, beleza? E agora, a última questão sobre esse caso aí da Carla Zambelli. Havia previsão penal para essa infração penal? Essa situação do porte de arma de fogo estava previsto em lei como um crime ou não estava previsto em lei como um crime? Bem, para saber isso, a gente tem que analisar, primeiramente, as normas editadas pelo TSE tratando da questão. E aí a gente tem a norma do TSE que trata da questão, essa resolução aqui, ó, a resolução 23669 de 2021, que foi alterada em 2022. Mas as disposições dela que interessam para a gente aqui são essas. Artigo 154 da resolução. A Força Armada se conservará a 100 metros da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da votação ou nela adentrar,
sem ordem judicial ou do presidente da mesa receptora nas 48 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas seguintes, tá? Eu não trouxe todo o teor do dispositivo porque o que interessa pra gente é essa parte que antecede o pleito eleitoral, porque o fato aqui da Carla Zambelli aconteceu na véspera da eleição. Então fala aqui, ó, nas 48 horas que antecedem a votação, a Força Armada deve ficar a 100 metros de distância da sessão eleitoral. Acabou. Aí no parágrafo 2º desse artigo fala o seguinte: a vedação do caput se aplica inclusive aos civis que carreguem armas, ainda que detentores de porte ou licença estatal. Então, civil não pode chegar a menos de 100 metros com sua arma, ainda que tenha autorização para porte de arma de fogo, de uma sessão eleitoral nas 48 horas que antecedem a eleição. Não pode. Isso caracteriza um porte irregular de arma de fogo, tá? Porque contraria a resolução. Aí, bem, o parágrafo 2º a gente já viu na tela anterior, e o parágrafo 6º fala o descumprimento do caput. E do parágrafo 2º desse artigo acarretará a prisão em flagrante por porte ilegal de arma sem prejuízo do crime eleitoral correspondente. Beleza, esse é o que fala o artigo 154. Então fala que nas 48 horas que antecedem a eleição, não pode chegar a menos de 100 metros da sessão eleitoral com arma de fogo. É proibido. O artigo 154A, tratando do tema da arma de fogo ainda, fala o seguinte: fica proibido o transporte de armas e munições em todo o território nacional por parte de colecionadores, atiradores e caçadores no dia das eleições, nas 24 horas que o antecedem, ou seja, na véspera, e nas 24 horas que o sucedem. Então, você não pode portar arma de fogo a menos de 100 metros de uma sessão eleitoral e você não pode transportar arma de fogo em qualquer lugar do país na véspera das eleições, no dia das eleições e nos 24 horas seguintes às eleições. E aí o que aconteceu? A Carla Zambelli foi entrevistada depois desse fato aí em que ela foi flagrada portando arma de fogo em via pública. E ela falou o seguinte: olha, o que a gente tem aqui é uma resolução do TSE, o TSE não é legislador, ele não pode criar lei, ele não pode dizer que tem crime em tais casos, então é a resolução ilegal, eu não cumpro decisões, normas ilegais. Ela falou isso. Mas, será que realmente tem ilegalidade aí? Será que realmente não tinha crime? Será que ela podia realmente transitar com a arma dela por não haver uma disposição compatível com a lei prevendo essa situação como crime? Não. Ela não podia transitar com essa arma aí. Por quê? Ela esqueceu do Estatuto do Desarmamento. O crime de porte ilegal de arma de fogo está previsto lá no Estatuto do Desarmamento, no artigo 14. Tá? O Estatuto do Desarmamento é a Lei 10.826 de 2003. E lá tem a previsão de um crime chamado porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Eu vou até jogar na tela, porque talvez esteja muito pequeno para vocês. Eu vou colocar na tela para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Olha só o que está previsto aí nesse dispositivo. É o crime de porte ilegal de arma de fogo. E ele fala o seguinte, artigo 14 da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Tá? Crime de porte ilegal de arma de fogo. O crime é o seguinte: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, tá? Então, ainda que seja uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Que tipo de norma pode ser enquadrada aqui na categoria de uma norma regulamentar? Resolução do TSE. Resolução do TSE tem caráter regulamentar.
tá? Isso quando ela não inova o ordenamento jurídico, aí passa a ter caráter de lei mesmo. Mas resolução do TSE tem caráter regulamentar ou tem caráter legal, quando é uma resolução autônoma, tá? Então vejam, a Carla Zambelli, a deputada federal Carla Zambelli, falou o seguinte: não existe crime aí. Não tem uma norma dizendo que eu não posso andar com a minha arma. A norma do TSE não poderia prever o crime. Só que a norma do TSE não foi ela que previu o crime. O crime está previsto no Estatuto do Desarmamento. A norma do TSE é só um regulamento que, para aquele período específico, estava dizendo se podia andar com arma de fogo, se podia transportar arma de fogo ou não. O crime está previsto no Estatuto do Desarmamento, que fala: não pode portar arma de fogo em desacordo com determinação legal ou com determinação regulamentar. Então, a norma do TSE está englobada aí nesse dispositivo do Estatuto do Desarmamento. Tá? Então, para essa pergunta, há previsão legal tipificando essa conduta como criminosa? Há previsão legal. É o Estatuto do Desarmamento, combinado com a resolução do TSE, que disse que na véspera da eleição você não pode transportar arma de fogo e você não pode chegar a menos de 100 metros de uma sessão eleitoral portando arma de fogo. Então, as investigações dirão se ela chegou a menos de 100 metros de uma sessão eleitoral ou não com aquela arma de fogo e se ela transportou ou não aquela arma de fogo. Provavelmente transportou, porque se estava com ela no meio da rua, ela deve ter transportado de um lugar para outro, né? Mas, enfim, fica aí o esclarecimento sobre a existência ou não de previsão legal, regular, que tipifica aquela conduta como um crime ou não, tá? É isso. Essa é a análise do caso da Carla Zambelli. A gente viu que não exige imunidade parlamentar. A gente viu que se o fato não tiver relação com o mandato, não é o STF que tem competência para julgar, mas que se tiver relação com o mandato, o que vai ser apurado nas investigações, é o STF que tem competência para julgar. E por último, a gente viu que existe previsão legal prevendo crime para essa situação. Por quê? Porque foi um porte de arma de fogo e ou um transporte de arma de fogo em desacordo com disposição regulamentar do Tribunal Superior Eleitoral. Tá bom? É isso. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente e até a próxima.